Irmãos, Deus abençoe a cada um aqui presente. Vamos abrir a Escritura no livro do Êxodo, na continuidade daquilo que nos propomos. Vamos ao capítulo 2 hoje, os versículos 1 até o 10º, Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10. Eu farei a leitura, eu peço que a igreja assentada em silêncio, com toda reverência e clamando a Deus que abra o nosso coração essa manhã, possa nos falar por meio da própria palavra dele. Êxodo 2, de 1 a 10, diz assim a inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Senhor Deus, a tua escritura está aberta, Pai, e nós te rendemos graças nesse serviço que prestamos a ti nesta manhã, Deus. Já cantamos, já oramos, tomamos, Pai, parte da mesa do Senhor, estendendo a mão por aquilo que Cristo fez por nós. Te damos graças aqui pelos visitantes presentes, te damos graças pela vida da nossa irmã Érica conosco, pela vida do pequeno Daniel também, Deus. São maravilhas que o Senhor vem trazendo ao nosso meio e ai de nós, Pai, se confiássemos no nosso esforço. Tem misericórdia, Deus. Fala-nos grandiosamente esta manhã, abençoando a cada um que adentrou aqui, porque é em nome de Cristo, Pai, é que nós oramos. Amém. Irmãos, alguns aqui devem lembrar, eu verdadeiramente não vou saber precisar o ano, e é um episódio que me traz muitas lembranças doloridas, de uma mãe que abandonou uma criança na Lagoa da Pampulha. Ela colocou a criancinha dentro de um saco, amarrou, colocou o saco na lagoa, e nesse inteirinho aí veio um rapaz, se eu não me engano, e escutou, né, como se fosse um miado de gato, e abriram o saco ali e viram que era um bebê. Eles estavam até filmando na hora, o rapaz entra até em meio que desespero, né, faço ideia a cena, né. E por que me traz dor? Porque pouco tempo antes eu tinha perdido uma filha, para nascer, eu e Mirka, né, nós perdemos a nossa criança, Deus resolveu a levar. E a gente vê nisso tudo como que pode, né? Uns nascem, são desprezados pelos pais. Aqui eu não vou levantar as circunstâncias que levaram a mãe daquela criança a fazer isso. Não me cabe aqui agora esse juízo. Outros desejando tanto filho, Deus o leva. E eu não quero, de forma alguma, comparar, como eu disse aqui, né, as circunstâncias, as motivações daquele episódio com isso que está acontecendo aqui na leitura que nós fizemos. Mas o que eu queria comparar aqui é qual a chance tanto daquela criança na Lagoa da Pampulha, quanto essa criança que foi depositada nesse cesto e aqui deixada no rio, qual é a chance delas sobreviverem? Qual é a possibilidade de tudo o que aconteceu daquele momento, a mãe ter colocado a criança na lagoa, naquele local, e naquele local vir um homem, por coincidência, como o mundo defende, né? Ter escutado a criança chorando. E aqui a mesma coisa, nós lemos um texto muito claro, eu não vou aqui ficar me desgastando, os irmãos aqui têm a competência para entender o que aconteceu aqui.
e eles também viram a criança chorando. Qual é a chance disso ter acontecido se Deus não intervir em tudo que está acontecendo, dirigindo o mundo como a gente sabe que ele dirige? E no meu caso, e no caso da Mirka, o próprio Deus definindo que ele mataria a nossa filha e levaria para o seio dele mesmo. E há um perigo, irmãos, da gente romantizar as histórias da Escritura quando a gente lê. A gente está muito acostumado à imagética, como diria o meu professor de seminário, o reverendo Cleômenes, né? Ele usou essa palavra, e eu achei interessante, eu nem sei se ela existe ou se ele inventou. Imagética, hoje nós vemos um mundo de muita imagem, muito som, muita luz, e Hollywood é mestre, né, para criar esses filmes, esses belos desenhos animados, aí bota lá um Moisés todo fofinho num cesto, um riachozinho descendo ali, e umas gazelinhas pulando em volta, borboleta, como se isso aqui fosse a coisa mais linda do mundo, né? Mas se a gente lembrar, o que nós lemos aqui no versículo que antecede o capítulo 2? É o versículo 22 do capítulo 1. Leiam em uma voz, por favor. 22 do capítulo 1 a uma voz, igreja. Então... Isso aqui não é bonito não, irmãos. O terror estava sendo tocado naquela época. Faraó abertamente ele decretou que cada menino que nascesse macho no meio dos hebreus deveria ser morto, lançado ao Nilo. E assim essa família resolve esconder esse menino aqui. O livro do Êxodo, ele narra esse Deus que opera e dirige, intervém no meio do seu povo. Tudo aqui nessa narrativa levava a um desastre. O povo de Deus sempre buscando atrapalhar o seu próprio resgate, mas Deus demonstrando que ele não desistiria, porque estava definido. Eu vou tirar o meu povo do meio do Egito. Era o plano de Deus. Era o maior império daquela época, o Egito. Egito perseguindo um povo já cansado, oprimido, como nós vimos aqui nas pregações anteriores. Nós vimos aqui, desse nascimento de Moisés, um pouco mais à frente, o próprio Moisés rejeitando o ministério que Deus tinha proposto para ele. Moisés arrumando desculpa aqui e ali, Deus insistindo com ele, não, você vai. Nós vemos aqui a murmuração do povo, depois que Moisés tira aquele povo lá do Egito, e o povo reclamando contra Deus. E tudo mostrando, irmãos, que a força do braço, a tentativa de qualquer movimento nosso, ao nosso próprio favor, seria fracassado, falharia, não teria como. E aqui nós estamos diante desse texto. Calvino registra que Javé, o Senhor, escolheu o povo, ao qual livraria de modo dramático, tornando esse povo sua propriedade peculiar, unindo-os a si por meio de uma aliança, dando esse livramento de forma imerecida, colocando uma lei como regra para viverem, pois agora eles eram seus. Volto a lembrar aqui que a lei vai ser entregue daqui 20 capítulos ainda, agora 18, né? Lá no capítulo 20. Não tem lei aqui ainda. Porque Deus tirou aquele povo de lá, não é porque eles mereciam. Nós vimos aqui, na pregação passada, Deus foi lá tirar aquele povo porque eles precisavam de resgate. Não é porque eles fizeram isto ou aquilo, obedeceram isto ou aquilo outro. É porque eles precisavam da salvação de Deus. Por isso Deus os visitou e entregaria a eles a sua lei para viverem de acordo com ela. Então, como nós vimos aqui no final do capítulo 1, Faraó determina: exterminem os filhos dos hebreus, não deixem que vivam. E nós vemos aqui a narrativa do nascimento. No versículo 1 está escrito: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Nós podemos ver aqui que Levi é um dos filhos de Jacó. Eu gosto da escritura que ela fala muito abertamente do que nós somos. Na bênção de Jacó, no final do livro de Gênesis, se vocês consultarem aí depois, vocês vão ver que Jacó vai abençoando os seus filhos, e ele chama Simeão e Levi, e fala assim: Simeão e Levi, vocês são ruins, vocês
Mataram o povo, vocês alejaram os boi por divertimento, maldita seja a sua fúria. Levi não era fácil não, irmãos. A gente fica vendo posteriormente, nós chegaremos lá, que Deus toma Levi como propriedade sua. Ele fala assim, Levi não vai ter herança nenhuma aqui de terra, porque a herança de Levi sou eu mesmo. E a gente acha que Levi está pertinho de Deus ali, porque Levi, que cuidaria, né, do tabernáculo, das coisas do Senhor, porque eles eram muito bons, mas é justamente o contrário. Deus coloca mais perto deles, são os piores, porque precisam da misericórdia de Deus. E eu creio piamente que Deus pegou Levi por causa disso. Levi não era fácil. E Levi viveu 137 anos e teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate viveu 133 anos e teve Arão, Izar, Hebron e Uziel. Arão viveu mais 137 anos e se casou com a irmã de seu pai, Joquebede. E eles tiveram, assim, Miriam, Arão e Moisés. Então, quer dizer, Moisés, ele é filho, neto, bisneto de Levi. Então, a gente pega essa linha genealógica aí para os irmãos se situarem. E aqui eu proponho, dado esse contexto do que está acontecendo, a gente meditar, a gente tirar um pouco os olhos dos personagens que aparecem muito claramente aqui no texto, e a gente vê o que está por trás disso tudo que está acontecendo. Deus trabalha, irmãos, em meio ao desespero do seu povo, em meio à fraqueza desse povo, e usa do próprio ímpio para abençoar o seu povo. Humanamente não havia esperança para o cumprimento da promessa de Deus. Deus havia prometido que voltaria e visitaria o seu povo e libertaria do Egito. Humanamente não tinha como, dentro dessas circunstâncias aqui, aquela criança escapar. Mas Deus mostra que não é a força do braço que leva ao cumprimento das suas promessas. Pelo contrário, por mais que nós ainda tentemos atrapalhar os planos de Deus, com o nosso medo, com a nossa aflição, com a nossa falta de fé, Ele vai operar e Ele vai concretizar. Nós vemos aqui 3 impossibilidades. Impossibilidades que nas mãos de Deus se tornam possibilidades. É o desespero do casal, dos pais da criança, é a inocência, a pequenez e a fragilidade de uma outra criança, que era irmã daquele bebê. Cogita-se aqui que Miriam, que é essa criança, ela era a mais velha dos irmãos ali de Moisés, ela deveria ter na faixa aí de uns 10 anos nessa época. Arão, especula-se que ele era 3 anos mais velho que o irmão dele, Moisés, por isso que ele tinha saído fora aqui desse decreto do rei, do faraó do Egito. E aqui nós também vemos o ímpio, a princesa, filha de faraó, desobedecendo o próprio pai por misericórdia daquela criança. Poderia levar problema para ela mesma. E Deus operando nesse conjunto. E aqui eu queria que os irmãos comigo caminhassem, a gente observar aqui, em primeiro lugar, o desespero desse casal. O que levou eles a fazerem, a tomarem essa atitude? Versículos 1 a 3, os irmãos, vamos ler a uma voz? 1 a 3, por favor. Foi-se um homem... Até, irmãos, muito obrigado. Então, devido a esse decreto, a essa lei que foi imposta pelo governador do mundo, o dono do que era conhecido naquela época, começou-se então esse massacre. Irmãos, quantas crianças devem ter morrido? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós estamos vendo a história de uma aqui. Quantos bebês foram mortos naquela época? Quantos casais tentaram esconder os seus filhos, tentaram salvá-los de alguma forma, fugiram? Quantos que foram fugidos para outros locais, para o deserto, morreram nessa peregrinação? Então eu tenho muito medo, como eu disse aqui, dessa romantização que às vezes a gente costuma criar em cima dessas histórias, que são histórias terríveis. Eu lendo aqui alguns comentaristas, né, eles se dividem nisso aqui, e eu fui obrigado a discordar de Calvino. Isso aqui é um perigo, né? A gente discordar do grande reformador.
Mas Calvino ele lembra que foi uma atitude covarde dos pais de terem deixado aquele infante ali com 3 meses, a idade do meu netinho, do Elias, né mesmo? Tá. Deixou ali em meio, né, ao léu as vicissitudes, enfrentando as intempéries. Mas outros comentaristas lembram, porque é fácil a gente julgar, irmãos, atitudes de pessoas quando a gente não está no meio do que está acontecendo. E há um texto em Hebreus, eu peço que os irmãos caminhem lá comigo, Hebreus capítulo 11, e entre Calvino e a Escritura eu fico com a Escritura e o que ela diz. E o autor aos Hebreus, ele comenta algo interessante desse episódio. Hebreus capítulo 11 vai nos dizer o seguinte: a partir do versículo 23 fala assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, eu caminho aqui naqueles comentaristas que creram que esses pais, no meio, obviamente, do seu desespero, da sua aflição, eles se apoiaram na providência divina. Não foi um ato de covardia em si, eu achei muito pesada essa palavra do reformador, mas eles creram que Deus operaria um milagre se fosse necessário para salvar aquela criança, o filho deles. Calvino até comenta que eles poderiam ter confiado nessa providência, tendo enfrentado Faraó, tendo mantido a criança com eles e tendo, sofrido as consequências, até morrendo junto com a criança, se assim fosse necessário. Mas, novamente, irmãos, eu tenho aprendido, esses meus 43 anos, tem pessoas muito mais velhas do que eu aqui, pode-se dizer que eu já vivi a metade da minha vida, se assim Deus me levar até os 70, 80, o que passa disso é canseiro e enfado. Mas a gente, muitas vezes, a externar misericórdia com aqueles que praticam os piores atos que a gente pode imaginar. Como eu disse, é muito fácil a gente julgar estando fora da situação e não estando ali no meio do fervor daquele massacre, vendo crianças sendo mortas e o que aquilo poderia causar. Então, a gente tem que realmente demonstrar essa visão, olhos bons, como o nosso Cristo pede, e deixar esse juízo exato. Não, olha que eu não estou defendendo aqui que a gente não faça juízo, irmãos. Cuidado, hein? Eu não sou adepto aí do não julgueis, como a gente vê no evangeliquez aí hoje, Mas esse juízo exato, de intento de coração, a gente tentar ver qual é o intento do coração da pessoa, deixa isso com o Espírito Santo e a gente julga o que a gente tem competência para julgar e que a Escritura nos manda julgar, Então a gente vê dessa impossibilidade, o desespero de um casal, colocar uma criança num cesto, deixar ali no meio do carriçal, não sei se todos aqui sabem o que é carriçal, Eu conheci isso como junco, é aquela mata que dá na beira do rio, do lago, quando é mais raso, E eles geram ali tipo um brejo, alguma coisa nesse sentido. E o casal vai e deposita aquele bebê ali. E dessa primeira impossibilidade, a gente vê uma segunda impossibilidade, que é a fraqueza simbolizada ali em Miriam. É a fraqueza de todo o povo do Egito. Eles não tinham como enfrentar Faraó, seu exército, a maldade do coração de Faraó. Então ali a gente vê uma criança aí de 10 anos, estou vendo as menininhas aqui, mais ou menos nessa faixa aí de 10 anos de idade, e como ela, Miriam, conseguiu se atinar, acompanhando ali o irmão dela. Não é narrado aqui se os pais a orientaram a fazer isso, o que aconteceu, mas o fato que a gente lê aqui é que ela se coloca ali à distância acompanhando o seu irmão. Ela devia ter noção do que estava acontecendo, E isso a gente vê aqui tanto no versículo 4, deixa eu voltar aqui em Moisés, quanto também nós vemos aqui no versículo 4, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. E nós vemos aqui uma atitude dessa menina, quando ela é confrontada pela descoberta da filha de Faraó. Ela diz assim: então disse sua irmã, a irmã de Moisés, à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança?
Irmãos, imagine o aperto, imagine a situação, e como essa menina teve um insight, né, como se diz, teve ali, ela ficou atinada, essa percepção de Miriam de oferecer a própria filha de Faraó, que se apiedou do menino, nós vamos ver aqui posteriormente, em chamar uma das hebreias, já que ela tinha escutado a filha de Faraó dizendo, né, esse aqui é um dos meninos dos hebreus. E a menina vai e chama a própria mãe. Eu acho isso sensacional, o que está acontecendo aqui. Um casal desesperado, a primeira impossibilidade. A outra impossibilidade, uma frágil criança oferecendo, tendo a ideia de falar com a filha do dono do mundo, que era a princesa, a filha de Faraó, do rei do Egito, e colocar diante dela essa opção. Queres que eu chame uma das hebreias para que ela crie a criança para você? Ah, irmãos, não há coincidência, queridos. Nós, Igreja do Senhor Jesus, precisamos exercer, especialmente nesses tempos de pandemia, a fé na providência de Deus. Esse texto ele fala muito de soberania e providência. A gente está correndo para lá e para cá, a gente tem se afligido, a quantidade de pessoas que têm chegado para aconselhamento e irmãos na fé, e irmãos que frequentam a igreja há anos, mas sem nenhuma perspectiva da própria esperança que o Senhor anuncia aqui na igreja, que haverá um dia de juízo, haverá a sua volta, que esse mundo é um vale de lágrimas e sofrimento, como a gente tem visto aqui nas pregações do reverendo Giovanni em 1 Pedro. E irmãos já na caminhada há anos, entrando em desespero, entrando em aflição, e a gente vê uma criança, 10 anos, no meio disso tudo que está acontecendo aqui, de mortandade, e o seu irmão em perigo no rio Nilo. Se eu não me engano, o rio Nilo é o maior em extensão no mundo, não em volume de águas, que é o Amazonas, né? Mas em extensão é o rio Nilo. E aqui no meio daquilo tudo, eu não sei quais as histórias que ela escutou, o que a sua mãe e o seu pai a ensinou sobre aquele Deus de Abraão, o Deus lá do seu tataravô, que havia feito uma promessa e que viria. Isso circulava no meio, mas estava esmorecendo e aquele povo sofrendo. E essa criança demonstra, em meio à sua fragilidade, em meio à sua fraqueza, muito mais fé que muitas vezes eu demonstro, não vivendo 1/10 da situação que eles estavam vivendo aqui, irmãos. E daqui a gente vai caminhando para essa terceira impossibilidade também. Primeira, o casal desesperado. A segunda, a fragilidade de uma menina que tem uma ideia sensacional. E nessa terceira impossibilidade é Deus usando do ímpio para abençoar o seu povo. E mais uma vez, abençoar não é porque merecem, não. É porque precisam. Abençoar porque nós precisamos da bênção de Deus. Então a gente vê aqui nos versículos 5 e 6 assim, em meio a essa narrativa, né? Versículo 4, a irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de suceder. Versículo 5, desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Irmãos, era costume ali dentro da mística, né, da ritualística desses povos que viviam naquela época, muitas vezes eles se banharem nesses rios, eles criam que os rios eles tinham algum tipo de poder místico nessas religiões que creem que há espíritos na floresta, no rio, no deserto. Então eles faziam isso. Pode ser que a filha de Faraó estivesse nessa sessão, nesse culto, né? E assim ela desceu com a sua comitiva de donzelas, que dava todo o aparato ali para ela, né? Era muita ostentação, muita pompa naquela época, né? Certamente deveriam ter soldados ali do rei à distância, observando, porque era a filha do rei do Egito. E ali, uma das suas donzelas observa o cesto, e a filha de Faraó manda trazer aquele cesto. Por que trazer? Por que não ignorar? Eu não sei se eles já haviam ouvido, né, a criança chorando, porque disse que o menino chorava, ela percebeu quando o cesto se aproximou. E ali, abrindo aquele cesto, viram a criança.
Qual deveria ser a percepção, por exemplo, hoje a gente colocar, podia ter uma bomba ali dentro. Naquela época, obviamente, não existiam esse tipo de artefatos, né? A filha do rei do Egito se submetendo a examinar um artefato que eles acham no rio. Uma joia preciosa do rei, uma menina que foi criada nos palácios do Egito, ali naquele momento, com as suas donzelas, achando um cesto, e dentro desse cesto uma criança. Vocês estão vendo, irmãos? Tudo para dar errado. Um casal que joga o menino no rio, uma irmã que, em hipótese nenhuma, a gente achar que ia ter uma ideia daquela, e a filha de Faraó tomando banho às margens ali do rio. Irmãos, não há coincidência. A princesa viu o bebê. A princesa, também há divergências aqui entre comentaristas que eu vi, ela desobedeceu o seu pai, eu levo para esse lado aqui, porque os reis, os imperadores, a sua palavra ela tinha que ser mantida. E ali ela desobedece à ordem do rei do Egito e pega aquela criança, e nesse momento chega Miriam, escutando ali todo o assunto, como que Miriam consegue se aproximar ali, e oferece a ela para que pudesse chamar uma das hebreias, chamar ali para que desse toda a assistência àquela criança. Olha no que se transformou a desgraça do assassinato de crianças, do desespero de um casal, e assim a gente pode compreender quando Paulo registra em Romanos 8 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São nesses momentos em que a gente vê esses milagres de Deus acontecendo, é que a gente vê que a palavra de Deus não falha. E eu volto a relembrar aqui, irmãos, muitos morreram. Debaixo do sol, como nós vimos na pregação anterior, é pecado, é aquilo que nós podemos oferecer a Deus. Mas Deus não se manteve à parte, Ele atravessou a semente santa da sua promessa até chegar na encarnação do seu Cristo. E de centenas, talvez milhares de crianças que tenham sido sacrificadas ali, aqui ele já tinha separado no ventre do útero da mãe dele, ele salvou, para cumprir o propósito que ele anunciou que cumpriria. Por isso eu digo aqui aos irmãos, tirem os olhos do dia de hoje, irmãos. Se nós olharmos para hoje, chegarmos em casa e lermos os jornais, assistirmos aí os vídeos no YouTube dos telejornais que passam pela televisão, nós vamos ver só desgraça. E pandemia, e assassinato, e roubo, e política com corrupção, e a gente... Mas tira o olho de hoje, afasta o seu olhar, e olhe desde o Éden, que nós temos aqui revelado na nossa mão hoje, até a volta do Senhor Jesus, que nós temos também revelado em nossas mãos. E aqui eu faço coro com John Piper. John Piper fala que ele é um calvinista de 7 pontos. E um desses 2 a mais que ele diz é que ele crê no melhor de todos os mundos. O que é isso? Tudo que tem que acontecer hoje, por pior que a gente possa imaginar que está sendo, tem que acontecer para que aquele último dia que é a volta de Cristo venha. Faz parte da história. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui Moisés sendo resgatado num episódio que tinha tudo para falhar. Tudo para falhar, irmãos. Deus ele não age de forma maliciosa para com seu povo. Deus ele não age de longe, torcendo para que as coisas aconteçam e nos deixando entregues. Não, irmãos. Aquele que mata, que é o Senhor, é o que faz viver. Aquele que fere, que é o Senhor, é o que cura também. Acaso não temos recebido o bem das mãos do Senhor e não receberemos também o mal das mãos do Senhor? Nós precisamos abandonar a fé de menino, essa fé coach que a gente vê hoje no evangeliquez moderno, e abraçar a fé bíblica, que diz que se necessário for perder um olho e entrar cego no reino dos céus, que percamos um olho e entremos cegos, ao invés de enxergando no inferno. E aquilo que nos acomete, aquilo que vem, a gente tendo essa visão completa, quando chegar o problema de coração, quando chegar o câncer, quando chegar ali a diabetes, quando vier a morte, nós cantamos aqui hoje. Quando enfrentarmos a morte, a gente saiba para onde a gente está indo.
E mantenhamos a calma, irmãos. Mesmo com choro, mesmo com lágrimas. Jó registra assim: na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Como é que nós vamos, irmãos, questionar as decisões que Deus tem tomado ao longo desses anos da existência pecaminosa nossa? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne conjuntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Deus não largou o mundo à deriva, não. E ele está dizendo aqui: se eu virar meu rosto, que for um instante, vocês se devoram. Se Deus tirar a mão desse freio que ele põe no ímpio e que ele põe na igreja dele, as rédeas do mundo, se ele soltar, a gente se consumiria, é o que Jó está falando aqui. Se Deus pensasse em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne conjuntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. E no caso aqui da princesa, irmãos, ela fez uma boa obra. Idólatra, cultuava os seus deuses no Egito, e ela demonstra aqui que a lei está gravada no coração do homem. É aquilo que a gente sempre tem defendido aqui. Aquele homem, imagem e semelhança de Deus, que foi quebrada, que foi torcida na queda. A nossa confissão de fé, no capítulo 16, 7, fala assim: as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria em si mesmas, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo. Qual que é o fim justo das obras dos homens? Não é ajudar o próximo, não. É a glória de Deus. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Para que vocês façam as suas boas obras e o mundo veja e dê glória a Deus que está no céu. É a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a nossa confissão continua. Essas obras que não são feitas para a glória de Deus são pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciar essas obras pelo ímpio é mais pecaminoso ainda e ofensivo a Deus. Então isso tem que ficar muito claro aqui. Ela exerceu sim uma boa obra, ela salvou uma criança, ela achou injustiça da parte do pai, mas ficou nisso mesmo. Talvez ela pegou aquela menina até como um animal de estimação. E a gente, muitas vezes, quando vai fazer as nossas obras, a gente tem que tomar esses cuidados. Você está fazendo essa boa obra por quê? Por que você está ajudando esse necessitado? É só para tranquilizar a sua consciência e dali você vai embora e acabou? Ou é porque realmente você se condói e, para a glória de Deus, você quer ver esse mundo transformado? Nós temos que pensar nisso, irmãos. E, mais uma vez, Deus nos abençoa, não porque nós mereçamos, queridos, mas porque nós precisamos. E o texto continua falando assim, a partir do versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó, aquela proposta de Miriam: vai! Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei, ou das águas o salvei, também cabe essa tradução aqui, sem problema algum. Aqui no versículo 7, queridos, uma crise foi estabelecida, a proposta de Miriam. Você quer, princesa, que eu chame alguma das hebreias? Foi estabelecida uma crise aqui. E eu imagino a cabeça daquela menina olhando assim, esperando a resposta, né, da princesa. Mas a princesa responde com um sim. Eu quero. E no mesmo instante, aquela criança vai chamar quem? Ela vai chamar Joquebede, a sua própria mãe. Querido, se Deus fosse observar iniquidade, quem subsistiria? Esse é o Salmo 130. Se Deus fosse olhar o nosso coração agora e examinar cada pensamento mau, cada palavra, cada ação que já passou por nós e que vai passar ainda, quem subsistiria? Agora, do outro lado, quantos livramentos você que está sentado aí nessa cadeira aí já teve na sua vida? Quantas coisas eu penso assim: Senhor, não tem condição. Aquilo que aconteceu no passado e a gente considerava que era
fruto do acaso. Não tem como ser fruto do acaso. Quantos livramentos, queridos, vocês já tiveram nessa caminhada de vocês? E ainda por cima, irmãos, a mãe da criança seria paga. Você imagina, você vai criar o seu menino, você teve o seu filho de volta, e eu vou dar o seu um ordenado ainda. Obviamente a princesa não sabia, Miriam não comentou. Você vai receber um ordenado para criar esse menino para mim. A mãe retorna com a criança para casa e ganhando um salário ainda. Tem como a gente explicar? É coincidência? Não. É a providência de Deus. A providência de Deus não estava à parte em meio a toda a dor, toda a morte, todos os problemas, de todas as crianças que estavam morrendo ali e que certamente nós encontraremos com muitas lá na glória e que passaram por esse episódio. Nós fazemos parte da mesma igreja, o mesmo povo de Deus. Em meio a isso tudo, aquela mulher resolve adotar Moisés. Moisés que viria a ser o grande libertador do Egito. Para mim, junto com Davi, o principal tipo de Cristo que a Escritura mantém aqui. Eu fico na dúvida ainda se o meu personagem favorito é Moisés ou o rei Davi, porque esses dois homens são os mais grandiosos que eu vejo nos meus estudos, nas minhas leituras aqui. A própria princesa, defende aqui os comentaristas, ela se torna boca de Deus naquele momento e marca aquele menino com um nome para que ele se lembrasse de onde viera: Moisés, salvo da água ou tirado da água, como a nossa tradução registra aqui. E da mesma forma que Moisés foi salvo da água, o próprio povo, Moisés, o faria passar pela água do Mar Vermelho aberta e os salvaria ali também, já prenunciando algo grandioso que viria deste homem. É interessante que uns cogitam que Moisés vem do próprio hebraico também, do verbo machar, que é retirar. Outros cogitam que Moisés é uma palavra egípcia também. Quem defendeu isso foi Filo e Clemente de Alexandria. Eu estava vendo alguns comentários que em egípcio o moi significa água e Isés significa preservado, mas a despeito de onde vem o nome, o grande símbolo aqui é da salvação por meio da água. Da água o Senhor o tirou, da água o povo seria batizado na nuvem com Moisés, e na água nós somos hoje marcados e batizados quando nós cremos nessas mesmas promessas que hoje a gente caminha nesse deserto da nossa vida, como foi lido aqui na liturgia, que é o Senhor quem preserva com a sua providência a nossa caminhada por essa vida. Mas no fim, nós vemos, queridos, que em meio a toda fraqueza, toda miséria, todo pecado humano sendo demonstrado ali, Deus utiliza desse material podre que a gente oferece para Ele, que é o nosso pecado, e Ele, de forma misteriosa e miraculosa, Ele vai construindo essa estrada da redenção, que é pavimentada pela sua própria misericórdia, e Ele vai nos conduzindo na caminhada a Jerusalém Celestial, que era o que Moisés iria fazer com esse povo aqui, daqui a alguns anos depois do seu nascimento. Hoje, nós temos o verdadeiro Moisés em nossas vidas, irmãos. Daquele nascimento, lá na Galileia, lá em Belém, daquela criança cujo governo do mundo estava sobre os seus ombros. Imagine essa cena, o governo do mundo está sobre os ombros daquele menino, daquela criança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou do Egito do nosso pecado e nos conduz por esse deserto aí da nossa existência, cada um na sua luta, cada um no seu sofrimento. Mas você faz parte desse povo, meu querido. Você creu que Jesus é esse resgatador, o verdadeiro resgatador, aquele que veio salvar o mundo dos seus pecados, como João Batista disse e foi comentado aqui na ceia. Esse Cristo é o seu libertador, é o seu resgatador. E aqui eu queria fazer algumas aplicações, já caminhando para a conclusão aqui. Os planos de Deus serão levados a cabo, irmãos. O mundo não está solto. Existe uma teologia do mais profundo do inferno que tem pairado sobre a igreja hoje, chama teologia do processo, que diz que Deus não intervém mais no mundo
e que Ele fica como se torcendo conosco para que nós descobríssemos os caminhos, como se nós traçássemos as nossas próprias estradas, o nosso futuro. A Escritura não fala isso, e pastores conhecidos defendendo isso aí, irmãos. Teologia do processo, mas Deus é soberano, e Deus controla contra tudo aquilo que nós vimos aqui, que era para levar à morte daquele menino. Deus não permitiu isso, e Ele conduziu todas as coisas para o resgate dessa criança. Nós estamos trabalhando como ferramentas de Deus, como instrumentos neste mundo, ou os nossos lábios estão trabalhando para o mal, irmãos? Nós vemos aqui uma criança, e no meio de toda a desgraça, no meio de tudo que estava acontecendo, ela tem uma palavra de sabedoria no seu lábio. Quando acontece, irmãos, qualquer desgraça em meio à sua família, em meio a dores, em meio à morte, o que sai da sua boca? É uma palavra de sabedoria, é uma palavra de conforto, são olhos bons? Ou você piora a situação? Você é aquele que está ali para causar mais tumulto. Você é aquele que está ali para conseguir fazer afundar o cesto na água já revolta, que é a situação presente. Pense nisso. Seus lábios estão servindo para quê? Para trazer vida ou para trazer a morte? E por último, eu acho que foi assim, das lições que mais me tocou, e eu espero que a igreja preste atenção nisso aqui. Vamos em Mateus 18. Mateus 18, a partir do versículo 1, diz assim: Nesta hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Irmãos, lembre aí do momento da sua experiência de conversão. Como que você chegou diante desse momento? Hoje nós vemos uma pregação de uma igreja orgulhosa, uma igreja muitas vezes soberba, prepotente, e pessoas cheias de si, pessoas carregadas de vaidade, dizem abraçar a Jesus Cristo, como se Jesus fosse mais uma das muitas opções que existem pelo mundo. E ela crê piamente que é por causa da inteligência dela, por causa da força do braço dela, que ela foi salva por Jesus. Como se ela tivesse dado uma chance. Quantas vezes eu já escutei isso na igreja? Dá uma chance para Jesus. E Cristo usa a ilustração de uma criança aqui. Qual era a esperança de Moisés aqui para ser salvo? Quando você foi salvo, quando o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, você estava como Moisés aqui? Frágil, com frio, com sede, com fome, pronto a morrer. E aí Deus veio, passou e disse: vive. Qual desses dois lados você estava? Aquele que se acha e que achou que chegou e que encontrou a Cristo, ou aquele que estava perdido no meio de um carriçal, abandonado, e viveu aquela experiência de João 3? Depois cada um leia no seu lar aí, quando Cristo vira para Nicodemos e fala assim: vos é necessário nascer de novo, Nicodemos. Tudo que você me falou aí, que os sinais que eu faço tem que ser de Deus, porque só Deus que poderia operar nisso. Parabéns, é isso aí. Isso está tudo registrado no Antigo Testamento, mas se você não nascer de novo, não tem chance. Ou a melhor tradução ali, né? Ser nascido do alto. Porque, infelizmente, a nossa Escritura ela traduz o verbo ali no presente, mas ela está na voz ativa, mas ela está na voz passiva. É um milagre que aconteceu aqui em Moisés, é o milagre que tem que acontecer na vida de cada um aqui. Ser nascido, ser resgatado, ser tirado, porque senão não há esperança para nós. João é muito claro, nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
E o que uma criança, nessa ilustração de Jesus, quando nasce, o que uma criança pode fazer? Chorar. Só chorar. Ela não pode se alimentar, ela não pode trocar sua fralda, ela não pode se limpar, ela não pode nada. Ela só pode chorar. Essa foi a sua experiência, meu querido, quando você foi resgatado? Ou você estava cheio de condições, cheio de sis, de porquês, cheios de vontades, cheios de desejos, e até hoje você não compreendeu que isso que aconteceu com Moisés aqui é o que deve acontecer com cada um a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. E no momento devido, quando a palavra de Deus é pregada e confrontado o nosso ego tem que ser abatido. E Deus tem que vir e nos tirar da morte do império das trevas. E aqui eu queria finalizar lendo mais 2 textos. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perde a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Perder para ganhar, morrer para viver, se entregar. Deixa tudo aquilo que você acha que você sabe, tudo aquilo que você acha que você pode fazer para Jesus, tudo aquilo que você acha que é merecedor de alguma coisa diante de Deus, e só faça como Moisés, chore e peça misericórdia a Deus. Pedro diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mares. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Sejamos, meus irmãos, como meninos, simples, pequenos, frágeis, e caminhemos debaixo da soberania de Deus, a despeito de circunstâncias. O que você já perdeu na sua vida? O que já te foi tirado? Quais são as suas desilusões? Quais são as suas angústias? Entregue isso na mão de Cristo. Porque você vai bater cabeça, vai tentar resolver, vai tentar usar de desculpas, subterfúgios, e não vai funcionar. Jesus veio para doente, ele não veio para ação. Quem acha que está tudo bem, não precisa de Jesus. Agora, se você tem um problema, e realmente você confessa diante de Cristo o seu problema, ele veio para isso, para resolver o seu problema. Vamos orar, queridos? Vamos nos colocar de pé, depois eu peço que o reverendo Dercy nos despeça com a bênção.